Vamos abordar agora alguns sistemas de votação. Os sistemas de votação eles podem ser utilizados para outras finalidades além de eleição. Uma finalidade particularmente interessante é no apoio ao processo de decisão de critério de um grupo de decisores. Então, considerem uma situação onde vários decisores devem escolher uma entre várias alternativas ou efetuar uma ordenação dessas alternativas. Então, esses decisores têm vários objetivos, multicritério, que podem ser comuns ou não. Então, cada decisor ele pode considerar diferentes critérios, KI, para avaliar as alternativas. Então, a informação fornecida por cada decisor é uma ordenação das alternativas. Então, não importa que critério cada decisor ele venha considerar. Esses sistemas de votação eles estão associados ao procedimento de agregação de decisão em grupo baseado na agregação a partir dos resultados finais dos decisores. Então, o estudo dos sistemas de votação está relacionado à teoria da escolha social. É importante destacar o papel da teoria da escolha social nos sistemas de votação, quando se deseja deixar claro que o propósito desses sistemas está relacionado ao apoio à decisão em grupo de pessoas que pretendem ter suas preferências consideradas no processo de decisão. Esses sistemas eles não tratam simplesmente da análise de dados sobre as preferências dos decisores. Eles incorporam também aspectos de natureza preferencial e de comportamento social. Então, um procedimento de votação ele pode ser entendido como um método para se chegar às escolhas sociais provenientes das preferências de indivíduos. Isso foi Arrow em 1950. Dentre os sistemas de votação conhecidos, o sistema de votação pluralista é o mais amplamente utilizado. Ele é muito simples de aferir a vontade coletiva por meio do voto. A opção que receber o maior número de votos vence, só que ele tem alguns inconvenientes. Por exemplo, numa disputa entre 6 alternativas, se uma delas consegue 20% dos votos e as 5 demais obtêm 16% dos votos cada uma, a primeira vai vencer, apesar de ter alcançado apenas 20% da preferência contra 80% divididos entre os demais contrários à sua vitória. Então, ele é muito utilizado em eleições políticas, mas utilizando-se o sistema de segundo turno, justamente para amenizar esses inconvenientes. Ele só é indicado nos casos em que os decisores indicam apenas uma alternativa. Então, outro tipo de agregação é necessário para ordenação. Então, a teoria da escolha social é a base para os procedimentos de votação. Então, sobre certas hipóteses comportamentais, o perfil de preferências, junto com o procedimento de votação, determina a seleção das alternativas. Uma das hipóteses comportamentais mais consideradas é que os decisores estabelecem o perfil de preferências P de acordo com seus próprios desejos ou preferências. Vamos entender agora sobre o paradoxo da votação. Suponha que eu tenha 3 decisores que devam ordenar 3 alternativas, A, B e C, e P seja a relação de preferência. As escolhas individuais acontecem dessa forma, né? O decisor 1 prefere A, B, C, o decisor 2, B, C, A e o decisor 3, C, A, B. Então, percebemos que A é preferível a B para a maioria. A é preferível a B para o decisor 1 e A é preferível a B para o decisor 3. Já no caso de B é preferível a C, nós temos também que é a maioria. B é preferível a C para o decisor 1 e B é preferível a C para o decisor 2. Avaliando que existe racionalidade da comunidade, ou seja, transitividade, se A é preferível a B e B é preferível a C, então A deveria ser preferível a C. Só que não é isso que a gente consegue perceber aqui. Veja que o que temos aqui é que... Então, o teorema de Arrow traz a seguinte pergunta. É formalmente possível construir um procedimento para passar de um conjunto de preferências individuais para um padrão de escolha social satisfazendo certas condições naturais? Que condições são essas, né? Que são justamente as condições para a escolha social do teorema de Arrow. A condição 1. A função de escolha social é definida para todo par de ordens individuais admissíveis, R1, R2. Então,
todo indivíduo é capaz de ordenar as alternativas. A condição 2. Se uma alternativa X aumenta sua posição ou se mantém na mesma posição para cada indivíduo, sem qualquer outra mudança nessas ordens, e se X era preferível a Y antes da mudança nas ordens individuais, então X ainda é preferível a Y. O que isso quer dizer? Que existe uma associação positiva entre a escolha social e a individual, ou seja, existe transitividade, deveria existir transitividade do individual para o coletivo. A condição 3. Caso haja inclusão ou exclusão de alternativas, a ordem do conjunto já existente não deve ser alterada. O que isso quer dizer? Que o sistema deveria ser independente de alternativas irrelevantes. Incluir ou excluir não alteraria o resultado final. A condição 4 diz que a função social não é imposta, ou seja, existe a condição de soberania. Uma função social de bem-estar social será dita imposta se algum par de alternativas distintas, x e y, onde x, r e y, para qualquer conjunto de ordens individuais, R1, R2, onde R é uma ordem social, corresponde a R1 e R2. Ou seja, eu não posso ter uma imposição de preferência para toda a comunidade, né? Toda a comunidade tem condições de fazer a sua ordenação. E a condição 5 seria: a função social não deve ser ditatorial, ou seja, a função social será dita ditatorial se existe um indivíduo I, tal que, para todo x e y, x preferível a y implica que x é preferível a y a despeito das ordens dos outros indivíduos que não I. Então, considere a relação x, r e y, que indica que x é preferível ou indiferente a y. Então, os seguintes axiomas da escolha social são considerados. O axioma 1, para todo x e y, ou x é preferível ou indiferente a y, ou y é preferível ou indiferente a x. O axioma 2, para todo x, y e z, se x é preferível ou indiferente a y, e se y é preferível ou indiferente a z, então x é preferível ou indiferente a z, ou seja, a propriedade da transitividade. Então, o que Arrow colocou em 1950 sobre a teoria da possibilidade? Considerando esses dois axiomas que foram colocados anteriormente e as 5 condições, se existe pelo menos 3 alternativas, os quais os membros da sociedade são livres para ordenar de qualquer modo, então toda função social que satisfaça as condições 2, que é a associação positiva entre a escolha social e a individual, e a condição 3, que é a independência das alternativas irrelevantes, e que forneça uma ordem social que satisfaça os axiomas 1 e 2, ela deve ser imposta, ou seja, não atende à condição 4, ou ditatorial, então não atende à condição 5. Então, o que Arrow quis dizer aqui é que não existe nenhum procedimento de votação que atenda aquelas 5 condições. A única possibilidade que ele tem para atender é se o sistema ele for com uma preferência imposta ou ditatorial. Existem vários procedimentos de votação. Vamos abordar aqui os mais utilizados, que são o procedimento de borda, Condorcet, votação com agenda, approve and vote, Copeland e votação ponderado por quartil. O procedimento de borda foi proposto por Jean Charles de Borda em 1781, como um procedimento para agregar o julgamento de vários membros de um júri. O procedimento consiste em ordenar todas as alternativas, atribuindo K1 pontos para a primeira, K2 pontos para a segunda e assim por diante. Considerando M alternativas no conjunto A, tem-se que KJ é denominado o coeficiente de borda de forma que K1 maior que K2, maior que K3, maior que KJ, maior ou igual a zero. Então, a agregação consiste na soma de pontos que cada alternativa obtém para cada decisor. A primeira alternativa do ranking é chamada vencedor de borda, é aquela com maior número de pontos e assim por diante, até a última alternativa com menor número de pontos. Inicialmente, as alternativas são ordenadas por cada decisor I conforme uma pré-ordem completa. Então, o decisor ele ranqueia as alternativas. Então, o decisor 1 e decisor I aqui vai ranquear a alternativa 1, a 2, a 3 e assim por diante. E cada alternativa no ranking vai ganhar um número de pontos.
Esse número de pontos pode ser considerado da seguinte forma: a pior alternativa, KJ, igual a alternativa seguinte, a segunda pior, o valor A mais B, e para a alternativa seguinte, a terceira pior, o valor de A mais 2B, e assim por diante. Então, geralmente, a gente considera A igual a 0 e B igual a 1, ou A igual a 1 e B igual a 1. Para efetuar a agregação dos decisores, tem-se a função BAJ da seguinte forma: somatório de todas as pontuações que aquela alternativa J obteve para todos os decisores, do decisor I ao decisor N. Vamos então fazer um exemplo de borda com quatro alternativas e 3 decisores. Cada decisor ordena as alternativas de acordo com as suas preferências. Estamos aqui com 3 decisores. O decisor 1 colocou a seguinte ordem: A1, A2, A3, A4. Então, na pontuação de borda, ficaria para a última colocada 1 ponto, depois a seguinte 2 pontos, 3 pontos e 4 pontos para a primeira colocada. O decisor 2 considerou A1 como a melhor colocada, 4 pontos, A2 como a segunda melhor colocada, então 3 pontos, A4 como a terceira melhor colocada, 2 pontos, e A3 como a quarta melhor colocada, então 1 ponto. Já o decisor 3, ele considerou a A2 como a melhor opção, então 4 pontos, A3 como a segunda melhor, 3 pontos, A4 como a terceira melhor, 2 pontos, e a última alternativa A1 como a última colocada ganha 1 ponto. Então, para saber a pontuação de borda, nós fazemos o somatório da pontuação que cada decisor deu para cada alternativa. Então, para a alternativa 1, nós temos 9 pontos, para a alternativa 2, 10 pontos, para a alternativa 3, 6 pontos e para a alternativa 4, 5 pontos. Então, a vencedora seria a alternativa 2. E poderemos também colocar em ordem, na seguinte ordem: A2, A1, A3 e A4. Um problema desse tipo de procedimento é a dependência das alternativas irrelevantes, questão que foi levantada por Eero. Então, com a inclusão ou a exclusão de alguma alternativa, pode surgir um problema de reversão de ordem entre as alternativas. Falando agora sobre o procedimento de votação de Condorcet. Então, esse método ele foi proposto pelo Marquês de Condorcet em 1785, que foi contemporâneo de Borda e teve também sua motivação no contexto de agregação de votos em júri. O procedimento ele consiste numa avaliação baseada na comparação pá a pá das alternativas. Então, nessa comparação, a alternativa AI e a J, uma alternativa é considerada vencedora, a que obtiver a vantagem sobre a outra para o maior número de decisores. Caso duas alternativas tenham o mesmo número de critérios lhe favorecendo, então ter-se uma indiferença I. A alternativa que tiver o melhor desempenho entre todas é chamada de vencedora de Condorcet. É importante destacar que esse método tem um paradoxo chamado paradoxo de Condorcet, que é justamente o não atendimento à propriedade de transitividade. Esse paradoxo ele pode ocorrer numa comparação entre 3 alternativas, A, B, C, ocasionando um circuito, da forma que acontece aqui no grafo abaixo. A é preferível a B, B é preferível a C e C é preferível a A. Então, se existisse a propriedade de transitividade, se A é preferível a B e B é preferível a C, significa que A é preferível a C, e não o contrário. Por outro lado, o método de Condorcet ele satisfaz o axioma da independência das alternativas irrelevantes de Eero, justamente o axioma que o de Borda não satisfaz. Então, uma característica do método de Condorcet é que trata de um procedimento não compensatório. Observa-se facilmente que a posição final das alternativas não considera para cada decisor a posição ou valor, mesmo que numa escala ordinal. Então, a única informação considerada é qual alternativa tem o melhor desempenho para cada decisor, sem levar em conta o quanto. Exemplificando Condorcet para 3 alternativas e 5 decisores. Então, percebemos que a comparação pá a pá indica a quantidade de decisores que preferem uma alternativa em linha em relação a uma coluna. Comparando-se C com B, percebemos que 3 decisores preferem C em relação a B, dentre os 5 que estão sendo avaliados. Tá? Então, pela maioria dos decisores, nós temos que C é preferível a A, por 3 decisores, contra 2. B é preferível a A, 4 decisores contra 1. E C é preferível a B, 3 decisores contra 2. Então, a ordenação
da comparação pá a pá seria C, B, A. C é a vencedora de Condorcet, pois vence todas as duas alternativas, A e B. Agora, avaliando um outro exemplo de Condorcet, sendo que para 3 alternativas e 3 indecisores, percebemos o seguinte: pela maioria temos as seguintes relações. A é preferível a B, com 8 pontos, contra 5. B é preferível a C, por 11 pontos, contra 2. E C é preferível a A, 7 contra 6. Tá? A partir desses resultados, nessas comparações pá a pá, a gente percebe que existe um circuito, já que A é preferível a B, B é preferível a C e C é preferível a A e não A preferível a C. Então, isso revela que não atende à propriedade de transitividade, o que impossibilita a ordenação imediata das alternativas. Então, um procedimento que é adaptado para resolver essa proposta é justamente inverter o circuito de menor pluralidade. Né? Então, a relação C preferível a A é a que tem C vence, é a que tem menor pluralidade. Né? C vence A por 7 decisores contra 6. Então, se essa opção aqui for revertida, nós agora podemos ter uma nova preferência, né? A preferível a C. Então, dessa forma, a gente obtém a seguinte ordem. Um outro procedimento de votação que existe é a votação com agenda. Quando há várias alternativas e se pretende votar essas alternativas em um colegiado, a agenda é uma influência decisiva no resultado. Então, aquele indivíduo, né, aquele decisor que organiza a agenda, ele pode exercer um papel muito grande no processo, justamente porque a agenda é o que dita a ordem em que as alternativas são colocadas em votação. Então, o processo vai funcionar da seguinte forma: as alternativas são apresentadas e comparadas em pares. A vencedora será comparada com a próxima a ser apresentada e a alternativa perdedora é sempre eliminada. Então, este procedimento ele é baseado na errônea consideração de que a alternativa que ganhe de outra alternativa vencedora anterior venceria a perdedora na comparação anterior. Vejam esse exemplo, considerando o exemplo que foi dado do Condorcet, o anterior. A é preferível a B, B é preferível a C e C é preferível a A. Imagine que a agenda tenha sido montada da seguinte forma: comparar A com C e a vencedora comparar com B. Entre essas duas, né? Então, comparando A com C, a vencedora seria C, porque C é preferível a A. Então, A é eliminada. Comparando C com a próximo da lista, seria C com B, a vencedora seria B. Então, C é eliminada. Percebam que o resultado anterior seria A, tá? Se a gente comparasse todas as alternativas num único e integrado processo. Porque A é preferível a B. Então, a alternativa vencedora de uma sequência de comparação de pares dependerá justamente da agenda. Quem tem um controle sobre a agenda tem grandes chances de determinar a alternativa vencedora. Então, de fato, isso ocorre quando o paradoxo de Condorcet está presente na estrutura de preferência coletiva dos decisores. Esse processo pode ser chamado de manipulação da agenda. Outro método de votação bastante conhecido também é o approval voting, também conhecido como votação de aprovados. Esse método ele foi introduzido na área de ciência política por Bruns e Fishburne em 1978. É um procedimento no qual cada decisor pode indicar tantas alternativas quanto queira, que sejam consideradas para ganhar na primeira posição, ou seja, as alternativas que sejam atrativas para suas preferências, ignorando aquelas alternativas menos interessantes. Então, para cada conjunto de N alternativas, cada decisor pode aprovar até N-1 alternativas. Então, cada decisor atribui o valor 1 ou 0 para cada alternativa. O valor 1 indica que a alternativa tem sua aprovação e o valor 0 indica que ela não tem sua aprovação. A alternativa selecionada é a alternativa que tenha o maior número de votos. Como exemplo, suponha um grupo com 4 decisores que aprove 3 alternativas como as suas primeiras colocadas, né, e mais preferíveis, e o grupo com 3 e 2 decisores aprove apenas 2 alternativas. Então, no caso, o grupo com 4 decisores que está aprovando as 3 primeiras alternativas, A, E e D, então A
D e E ganham 4 pontos, porque são 4 decisores, e o grupo com 3 e 2 decisores vão aprovar apenas as duas primeiras alternativas. Então, o grupo com 3 decisores aprova B e C, então 3 pontos para B e 3 pontos para C, e o grupo com 2 decisores vai aprovar as duas primeiras alternativas, C e D, então 2 pontos para C e D. Fazendo o somatório de pontos, percebemos que a alternativa D se torna selecionada com 6 pontos, visto que ela... Outro método de votação é o conhecido como Copeland, que é baseado em comparações pá a pá para determinar o valor de cada alternativa, selecionando a alternativa com maior valor. Então, o valor de uma alternativa I é função do número de alternativas vencidas pela alternativa I, subtraindo do número de alternativas que vencem a alternativa I. Aqui trazemos um exemplo do Copeland, com 3 alternativas e 5 decisores. Nessa primeira tabela, nós mostramos a vantagem de uma alternativa sobre a outra em relação ao número de decisores. Então, vamos avaliar, por exemplo, a alternativa A. A alternativa A, ela comparando com B, né, um decisor prefere a alternativa A em relação a B contra 4 decisores. Então, a alternativa B vence a alternativa A. Com relação à alternativa C, nós temos que 2 decisores preferem A a C contra 3 decisores que preferem C a A. Então, a alternativa C vence a alternativa A. Então, colocamos aqui em termos de vencidos e de vencedores. A alternativa A, ela não vence nenhuma alternativa, mas ela é vencida pelas duas, certo? Então, o algoritmo de Copeland, ele processa justamente isso. Quantas as alternativas vence, subtraído por quantas alternativas ela é vencida por, né? Então, o valor de A significa 0 menos 2, ou seja, valor de menos 2. O valor de B seria, ela é vencida por uma alternativa, ela vence uma alternativa e é vencida por uma, então 1 menos 1, 0. E o valor de C seria o quantas alternativas ela vence, que ela vence 2 alternativas e é vencida por nenhuma. Então, ordenando em ordem crescente, nós temos que a alternativa vencedora é a alternativa C. Um outro procedimento de votação é o que a gente chama de votação ponderada por quartil. Esse procedimento ele considera 3 regiões, tá? O quartil superior, aquela posição mediana e o quartil inferior. Então, para esse tipo de votação, é feito um indicador de força, considerando 1 ponto para a última posição do quartil superior e acrescentando 1 ponto para cada posição acima, e o indicador de fraqueza, considerando menos 1 ponto para a primeira posição do quartil inferior e decrescendo. Então, nesse caso, a gente tem, a partir do ranking de cada um dos decisores, é feito um filtro para analisar quais são as alternativas que estão no quartil superior e quais as alternativas que estão no quartil inferior, e feito a análise de força e fraqueza dessas alternativas. Caso alguma alternativa tenha fraqueza maior do que a força, o somatório de pontos seja maior, então essas alternativas são eliminadas. Aquelas que a força é maior que a fraqueza, então a gente considera no subconjunto das alternativas melhores, tá? E a gente trabalha com a intensidade da força dessas alternativas. Essa intensidade é feita em relação à força menos a fraqueza, né? O valor da força menos a fraqueza. Então, vence a alternativa que obtiver a maior intensidade nessa análise. Então, esse procedimento ele se concentra nas primeiras e nas últimas posições, confrontando esses votos. E ele elimina uma massa de alternativas irrelevantes. Então, ele foca a atenção na informação que é mais importante do ranking. Em especial, é um procedimento interessante quando há muitas alternativas a serem avaliadas. Bom, falar de todos esses sistemas de votação implica em ter um novo problema de decisão, que é justamente qual desses métodos de votação escolher para aplicar num determinado contexto. Então, este livro, Systems, Procedures and Voting Rules in Context, ele traz um framework importante para a escolha de um processo de votação, de um procedimento de votação num processo de decisão organizacional. Tá? Esse livro é da Springer e tem como autores Adiel de Almeida, Daniele Moraes e Hannah Norman. Esse livro ele fala justamente como escolher um procedimento. Dentre os vários procedimentos disponíveis na literatura que podem ser aplicados ao processo de eleição ou a um processo de decisão em grupo,
quando se deseja agregar a ordenação de um grupo de decisores que estabeleceu um conjunto de alternativas. Então, estes diversos métodos, eles podem apresentar características próprias e formas diferenciadas de comportamento em relação às questões que surgem no contexto da teoria da escolha social. Então, deve-se avaliar as possibilidades de manipulação por um grupo de avaliadores, um grupo de decisores. E também deve-se analisar o comportamento dos métodos em relação às propriedades desejáveis para os seguintes sistemas de votação. Então, a análise do comportamento nos sistemas em relação aos paradoxos típicos de cada procedimento também deve ser considerado. Então, os dois paradoxos clássicos mostram o que pode acontecer, mas não necessariamente o que vai acontecer. Então, o estudo dos paradoxos mostra que há limites para o que se pode esperar em relação a alguns métodos. Então, cada contexto e situação de decisão há propriedades e comportamento do grupo que são mais relevantes e que devem ser considerados com maior atenção. Então, o contexto e a situação da decisão podem também permitir o convívio com alguns problemas de alguns métodos em relação à violação de algumas propriedades. Então, a escolha do método ela deve ser baseada no confronto entre essas questões comportamentais e de natureza social do grupo de decisores e nas características dos métodos. Então, deve-se considerar como esses dois fatores como se eles se equilibrassem, tá? Um equilíbrio entre eles, de modo a gerar um resultado que seja mais consistente possível. Então, devemos considerar o processo global de decisão dividido em dois processos específicos. Primeiro, o PD-PV, que é o processo decisório para a escolha de procedimento de votação, PV, por meio de um modelo de multicritério, e o PD-GO, que é o processo decisório em grupo enfrentado na organização, que é analisado por meio do procedimento de votação que foi escolhido anteriormente. E ele vai ser utilizado para o direcionamento do problema decisório específico. Então, nesse caso aqui, nós temos esse framework que apoia o analista na escolha do procedimento de votação, né? Esse quadro tracejado aqui mostra para cada etapa quem toma a decisão, se é o analista ou o decisor, e quais são os passos do framework para achar o processo decisório para o procedimento de votação.